Fala pessoal do canal Pressupostos do Cosmos, estamos aqui para fazer mais uma questão e essa questão será de função trigonométrica da SpaceX. Vamos então para o que interessa. As funções y igual a seno de x e y igual a cosseno de x estão representadas no gráfico a seguir. Então, a medida da área do triângulo retângulo definido pelos segmentos AB, BC e AC é... Ok, primeiramente eu vou desenhar o triângulo bem aqui, rapidinho. Beleza, triângulo, aqui é B, aqui é A e aqui é C. Beleza. O que a gente tem que entender? Ele quer a área do triângulo, mas nós temos que entender como é que essas funções estão dispostas nesse gráfico. Como é que a gente faz isso? A gente tem que entender quais dessas funções aqui é a seno de x e qual é a cosseno de x. Aqui. Beleza? Vamos analisar. A gente vê aqui que no eixo das abscissas, que é o x, a gente tem aqui essas marcações estranhas em π. Tá vendo? Π dividido por 2, π. Essa marcação é radianos. E o que a gente sabe lá do começo da trigonometria? Π radianos é igual a 180 graus. Então, esse é o pressuposto que a gente tem que saber para poder fazer essa conta. Então, vamos lá. A gente sabe que quando tem um gráfico de uma função e ele passa nesse eixo x, quando ele atravessa ele, a gente sabe que o y é igual a zero. Então, sabendo que esse π é igual a 180, eu vou aplicar ele a alguma dessas duas funções e eu vou ter que ter um y igual a zero. Se eu fizer cosseno de π, aqui, vou colocar bem aqui, cosseno de π é igual a quê? Cosseno de 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então não encaixa, não bate. Porém, seno de 180 é zero. Logo, a gente descobriu que essa função aqui é a seno de x. Logo, essa outra é a cosseno de x. Certo? Sabendo disso, eu vou dar uma limpada aqui nesse quadro e vamos partir para a questão do triângulo. Rapidinho. Dá uma apagada aqui, que essas informações são muito importantes, mas nós precisamos de um pouquinho de espaço. Ok. Voltando aqui. Vamos analisar então o triângulo. Olha só. A gente vê que esse ponto C, bem aqui, ó, esse ponto C, ele é muito interessante. Por quê? Analisem o gráfico. Você viu que esse ponto C, ele é a interseção dos dois gráficos? Repara bem. Tá vendo que está bem entre os dois gráficos? Eu não consigo marcar aqui. Mas quando os gráficos se cruzam, o que isso quer dizer? A imagem, ou o xizinho que está aqui, tem o mesmo valor para as duas funções. Aí você pensa, esse valor aqui, então, o seno de x, que é a primeira função, tem que ser igual ao cosseno de x? Exatamente, é esse ponto C. É quando isso daqui está acontecendo. E a gente sabe o quê? Qual é o único ângulo? O único ângulo, assim, com muitas aspas. Porque vocês já vão entender. Mas o que eu quero dizer é, qual é o ângulo mais famoso que a gente conhece que o seno é igual ao cosseno? Se você disse 45, meu caro, você está completamente errado? Não, correto. Brincadeira, só para dar uma matada no coração. 45 graus é esse ângulo onde o cosseno e o seno são iguais. São iguais. Certo? Então aqui a gente sabe que é 45 graus. Só que a gente tem que transformar em radianos. Por quê? Porque a conta em si, tá vendo aqui, ó, o gráfico tá em radianos. Tá em radianos. Então a gente tem que transformar o 45 em radianos. Como é que a gente transforma? A gente sabe o quê? Que o π é igual a 180. Certo? Você pode fazer uma regra de 3, mas tem um jeito mais fácil. Se eu dividir o 180 por exemplo, por 4,
180 por 4 dá o meu 45. Certo? Certo. Então, π dividido por 4 é igual a 45. Beleza, já achamos. Então, esse x aqui é igual a π sobre 40. Esse x é 45, que é igual a π dividido por 4. Beleza. Agora que vem a parte mais show dessa questão aqui, que é uma questão que eu acho ela muito boa, muito interessante e que tem um potencial deveras bom. Deixa eu apagar aqui. Apagando aqui, que o nosso espaço, infelizmente, ele é limitado, mas é bom que a gente faz as coisas com bastante calma, aí fica tudo bem tranquilo. Vou deixar esse triângulo aqui para vocês não se esquecerem. Vamos lá, então. Vamos analisar esse triângulo. A gente sabe que esse x aqui é igual a 45, que é π dividido por 4. Beleza. Então, a gente sabe que o AC, olha só que legal, gente. O AC, ele vem lá onde é o zero, só repara no gráfico. Lá onde é zero e vai até aonde? Onde é π sobre 4, que é o 45. Então, esse comprimento aqui, ó, que é o AC, é igual a π sobre 4. Ok? Analisando, então vamos lá. A gente sabe que para achar a área do triângulo, a gente precisa do quê? A gente precisa da base. Aqui, ó, nós já achamos a base, ó. Já achamos a base. Agora nós temos que saber a altura, ó, que é o BA. Por que é o BA? Porque ele falou que é um triângulo retângulo, então aqui é 90. Isso facilitou bastante. Ok, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Como é que eu vou achar essa altura? Reparem, olha só, olha que interessante. Vou até tentar dar um zoom aqui, ó. Olha que louco. Tá vendo aqui o B? Tá vendo que ele tá no comecinho do gráfico? Ó, o B ele é esse ponto aqui, ó. E o X nesse ponto é zero, tá vendo? Então, se eu sei que esse gráfico aqui, o verdinho é o cosseno de X, certo? Então, se eu botar cosseno de X e botar o X igual a zero, eu vou ter o cosseno de zero. Que eu vou botar aqui embaixo, cosseno de zero. Cosseno de zero é quanto? 1. Aí você pensa, vale, então aqui no B vale 1. Você fica, não é possível. Aí você já pensa, pô, a altura então é 1. Falei, não, pequeno gafanhoto, não é 1. Do 0 até aqui no B é 1. Eu quero saber o B até o A. Então a gente tem que descobrir quem? O A até o 0. Que a gente só fazer a subtração. Quer ver que você vai entender? Olha só, o A, vou dar o zoom aqui de novo. O A é o quê? O A é a imagem, ó, desse ponto que é da interseção. E a gente já sabe qual é esse x aqui. É igual a 45, certo? Então esse A, ele equivale ao quê? Você pode escolher, como as duas funções passam nesse ponto, você pode escolher tanto cosseno de x quanto seno de x. Vamos escolher o cosseno de x para ficar igual. Vou botar bem aqui, cosseno de π dividido por 4, que é o 45, é igual a quanto? A gente sabe, raiz de 2 dividido... raiz de 2 dividido por 2. Rapaz, eu tava até esquecendo, ó, tanta informação que você até buga. Mas lembre daquela tabelinha, do 30, 45 e 60. Opa, lembre daquela tabelinha, que é muito importante. Assim, a gente descobre o quê? Que o A é raiz de 2 dividido por 2. Olha só, por quê? Porque ele é a imagem desse x. Esse x a gente descobriu que é 45. Por quê? Porque esses dois, ó, as duas funções, elas encaixam na mesma posição, ó, nesse mesmo ponto aqui, ó, preto. Entende? É basicamente isso, pessoal. Então vamos retomar então. O b aqui vale 1 e o a raiz de 2 dividido por 2. Então eu tenho que fazer a subtração disso daqui. Vou dar outra apagada aqui para ficar bonitinho para vocês, para ficar daquele jeito estiloso, daquele jeito emocionante, empolgante. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, ficou preto. Aí, pronto. Deixa eu passar aqui
para ficar bem fácil para vocês. E vamos fazer, vamos fazer então. Reparem, vou puxar a setinha aqui de leve para cá e vou fazer. A altura é quanto? 1 menos raiz de 2 dividido por 2. Isso é igual a quanto? Aí eu faço aqui, ó, uma jogada para vocês, ó. Faz assim, ó. 2 vezes 1, 2. Menos raiz de 2 dividido por 2. Beleza. Olha só que legal, pessoal. Isso daqui é a altura, é o BA. Isso tudo aqui é o BA. Beleza. Então eu vou fazer a altura, que é 2 menos raiz de 2 dividido por 2. Isso vezes o quê? Π dividido por 4, que é a base. Não se esquecendo que a área do triângulo é o quê? É base vezes a altura, divide por 2, ó. Dividido por 2. Tem que dividir por 2, para não esquecer. Então vamos fazer aqui então. 2 menos raiz de 2. Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui. 2 menos raiz de 2 dividido por 2 vezes π dividido por 4. Se eu divido por 2 aqui na fórmula, mesma coisa de multiplicar por 1/2. Certo? Certo. E isso daqui no fim vai dar quanto? Olha só, gente. Olha que legal. Olha que chique. Vou fazer uma setinha para cá para ficar bonitinho. Posso fazer a multiplicação aqui, então é só multiplicar o denominador os denominadores e multiplicar os numeradores. Tranquilo. Vamos multiplicar aqui os denominadores primeiro. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. Certo? Beleza. O π vai ficar aqui, ó. Por que eu vou deixar o π? Não vou multiplicar ainda não. Vamos analisar como é que fica. Aqui o 2 menos raiz de 2. Olha só. Boto parênteses aqui porque é subtração e aqui está multiplicando. Sendo assim, nós chegamos à letra C. Olha só. Tá igualzinho nós colocamos. Olha só que legal. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Fiz com muito amor. E só recapitulando, então. Para quem ainda não entendeu. Vou dar outra limpada só para fazer uma revisão tranquila. Para não ter aquele trem de... Ai, meu Deus, não entendi nada. O que está acontecendo? Ó, vou dar uma limpada aqui de novo. Se você quiser tirar um print, volta alguns segundos no vídeo. E é isso aí. Dá uma limpada aqui para ficar fácil para você. Pra você conseguir entender tudo. Gente, é tudo uma questão de interpretação. Se vocês manjarem interpretação, acabou. Sério mesmo. O que eu fiz aqui, gente? Prestem bastante atenção. Eu descobri o quê? Que esse x aqui é igual a 45. Por quê? Porque ele é a interseção dos dois gráficos. O gráfico é seno de x e cosseno de x. Um dos únicos ângulos mais famosos que o seno é igual ao cosseno é o ângulo de 45. E você vê que está antes aqui, se o π aqui é 180, como eu tinha falado antes, então ele tá, se é menor que 180, ele é 45. Por quê? Porque eu tenho aquela coisa chamada ângulos correspondentes. Eu tenho 45, eu tenho 135, eu tenho o... Deixa eu ver outro. Eu tenho o 225, eu tenho vários ângulos que são correspondentes, entende? E isso tudo por causa do círculo trigonométrico. Por isso que é importante saber desse círculo aqui para conseguir fazer as questões. Mas aqui a gente quer saber do 45. Sabendo do 45, a gente sabe que a base do triângulo aqui, ó, é o próprio π dividido por 4. E a altura é o quê? É o B. Rapaz, não tô conseguindo fazer o B aqui não. Pera aí. É o próprio BA. Certo? A gente calculou o BA como? Eu dei o zoom aqui e mostrei para vocês. A gente descobriu que o B é igual a 1. Por quê? Porque eu pegando aqui a função verde, que é o cosseno. Se eu vi que o x é 0, ele passa aqui no y, lembra? Se o y der 0, ele passa aqui ó, no x, ó. Se o x é igual a 0, ele passa aqui ó, no y. Substituindo, cosseno de 0 deu 1. Então aqui no B, do 0 até o B é 1. E o A a gente descobriu que é a própria imagem do 45 aqui. E aqui a gente sabe que tanto o seno quanto o cosseno é igual a raiz de 2 dividido por 2. Certo? E aí é só fazer 1 menos raiz de 2 dividido por 2. Que aí a gente consegue achar aqui, ó, 1
menos raiz de 2 dividido por 2, a gente acha a altura. E depois é só fazer base vezes altura dividido por 2 daquela maneira que eu mostrei para vocês. Então é isso, galera. Foi muito bom esse momento com vocês e até a próxima. Falou, galera!